Queridos, a quem eu não saudei ainda, faço agora, desejando que a graça de Jesus alcance cada vida que hoje está nesse culto de ações de graças, que todos estejam com o coração aberto para reconhecer a bondade do Senhor, para ser grato por tudo que Deus fez e por tudo que Deus fará. A gente pode ser grato por aquilo que Deus está fazendo e aquilo que Deus está ainda executando, criando, chamando à existência. Esse é um momento de gratidão, esse é um momento de alegria, porque podemos falar a Deus que reconhecemos a sua bondade, a sua fidelidade nas nossas vidas, apesar das lutas, apesar daquilo que está nos formando no nosso ser, que são as dificuldades, as adversidades. E tudo isso é muito bom quando Deus nos aperfeiçoa. Eu quero ler um texto que para mim é um dos textos mais edificantes, é um dos textos que alguém na Bíblia expressou gratidão de uma forma tal que sempre fico impactado quando leio esse texto. Eu me refiro a Davi, no primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, esse texto vai ser exposto. A partir do versículo 10, é um momento crucial para a história de Israel e para a vida de Davi. Ele havia feito um convite para que as pessoas doassem bens para a construção do templo em Jerusalém. E ao final de toda a arrecadação, versículo 10 diz que Davi toma a palavra, e diz que Davi louvou o Senhor na presença de toda a congregação, dizendo: Bendito seja, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Tu, ó Deus, Teus, ó Deus, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Pois tudo o que há nos céus e na terra é Teu. Teu, ó Senhor, é o reino, e Tu estás acima de tudo. A riqueza, a honra vem de Ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas Tuas mãos estão a força e o poder, para exaltar e para dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-Te graças e louvamos o Teu glorioso nome. Mas quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de Ti, e nós apenas Te damos o que vem das Tuas mãos. Diante de Ti somos estrangeiros e forasteiros, como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra, sem esperança. Ó Senhor nosso Deus, todas estas riquezas que oferecemos para construir um templo em honra ao Teu santo nome, vêm das Tuas mãos. E toda ela pertence a Ti. Sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que Te agradas com a integridade. Tudo o que dei foi espontaneamente e com integridade de coração. E agora vi com alegria, com quanta disposição o Teu povo que aqui está, tem contribuído. Até aqui, tá bom. Que Deus nos dê entendimento e graça para aplicar esse momento tão especial na vida de Davi, estas palavras tão eloquentes dos lábios e do coração de Davi, ao nosso coração e à nossa vida, para que sejamos gratos. A tentação de ser murmurador, de ter um coração cheio de queixume, é imensa, é enorme. Nós somos especialistas em detectar
os defeitos, as falhas, as imperfeições. Poucos são aqueles que são capazes de descobrir os motivos pequenos e grandes para dar graças a Deus. Davi é uma pessoa especial. Alguém pode dizer, é um homem com muitas falhas e defeitos, com pecados escabrosos. E quem não é? Lembra do personagem? Sou, mas quem não é? Quem somos nós para apontar o dedo para Davi? Um homem de uma sensibilidade à flor da pele, um guerreiro, homem de guerra que comandava os exércitos, primeiro de Saul, depois os seus exércitos, mas sabia equacionar a rigidez militar com a simplicidade de adorador. Era o grande guerreiro e o pequeno homem diante de Deus quando se ajoelhava, quando se entrava na presença do Deus Altíssimo. Era um homem sensível, que sabia chorar, sabia colocar as suas necessidades diante de Deus com uma sinceridade tal que poucos chegam perto de Davi. Basta ler os Salmos. Boa parte dos 73 salmos que são atribuídos a Davi são salmos muito sinceros, muito profundos. E a grande maioria desses salmos são salmos em que Davi escreve quando foge de Saul antes de ser rei de Israel. E ele chegou com a idade de 30 anos para ser rei de Israel. Então ele tem parte da sua juventude, a sua maioridade. Eu creio que o homem só é homem aos 30 anos mesmo, dali para frente você é homem. Você que pensa que é homem, não chegou aos 30, você ainda não sabe o que é homem, ser homem. Vai chegar lá. Tanto é que o sacerdote só assumiu o sacerdócio aos 30 anos. Por que que Jesus começa aos 30 anos? Porque tem um negócio especial nesse negócio de 30 anos. E eu que estou com 35, graças a Deus, já estou sabendo mais ou menos como é que são essas coisas. E é esse Davi, que já no final da sua vida, fala estas palavras. Deus havia dito para Davi, você queria muito construir o templo em minha honra, mas você não vai construir o templo. Quem vai construir o templo vai ser seu filho. Graças a Deus, porque tem esse negócio de geração. Às vezes os filhos, na maioria das vezes, os filhos superam os pais. E eu ficarei muito feliz de ver meus filhos me superando em tudo. Em tudo. Davi, um homem guerreiro, teve que matar muitas pessoas em guerras. E Deus disse, você não vai construir porque suas mãos têm muito sangue. O seu filho Salomão reinou depois dele, e é Salomão que vai construir o templo. Salomão não pegou uma guerra em 40 anos. Uma guerra em 40 anos. Salomão reinou sobre Israel por 40 anos, no ar-condicionado, na vida de observação, escrevendo seus poemas e seus ditos, seus provérbios. E Deus disse, seu filho vai construir esse templo. Coube a Davi recolher muito do que seria usado. Eu diria que mais de 50% Davi recolhe e disse, meu filho está ali guardado. Você quando precisar e quando for para construir, praticamente tudo que você vai precisar está aqui guardado. E depois de que ele ajunta tudo, Davi faz essa oração. E há 3 observações a se fazer na oração que Davi faz. 3 linhas muito importantes de afirmações a respeito de Deus que eu quero compartilhar com os irmãos nesta hora. Davi gasta um tempo para dizer quem Deus é e o que ele merece receber. O tamanho do seu Deus revela o que ele merece receber. Quando o seu Deus, o Deus que você diz adorar, é um Deus pequeno, você não dá quase nada para ele. Mas quando o seu Deus é grande, tudo é dele, tudo é para ele.
Como disse o apóstolo Paulo, porque dele, por ele, são todas as coisas. O tamanho do seu Deus é revelado na disposição, no serviço e na dedicação que você faz a Ele. Davi, ele começa dizendo, bendito seja o Senhor Deus. Para Davi, Deus é Senhor absoluto, que reina e que rege primeiramente a vida dele. Para Davi, falar que ele rege as nações e os reinos da terra, isso é secundário. O principal é saber se Deus reina. É Deus, é Senhor absoluto da minha vida. Porque Deus está preocupado de reinar em corações. Daí ele dizer que o reino de Deus está dentro de nós. Daí a razão de na oração do Pai Nosso você vem e pede, venha o teu reino antes em mim, para que depois se externize, venha para fora. Davi olha para o Deus que ele ora e diz, tu és Deus, tu és o Senhor, de eternidade em eternidade. Por isso, Deus é a honra, a força, a vitória. E ele vai enumerando o que Deus merece receber. Isso é muito comum em Apocalipse. Quando você lê Apocalipse, você vai ver sempre os anjos, os anciãos adorando a Deus, dizendo, porque és digno de receber a honra, a glória, a força e o poder, porque teu é tudo. Os anjos fazem questão de dizer que Deus tem direito à adoração profunda, sincera e verdadeira, porque Ele é Deus. Por isso que eu estava argumentando que o Deus que você diz que é absoluto, Senhor de todas as coisas, se Ele não receber de você a honra, a força e o poder, se Ele não encontrar a sua coroa depositada aos seus pés, e eu estou me referindo aí à visão lá de Apocalipse, em que João se depara com a cena maravilhosa, os anciãos tirando sua coroa e colocando aos pés de Jesus. Toda vez que nós depomos as nossas armas, depomos os nossos títulos, deixamos para trás toda a nossa dignidade e com humildade dizemos, o Senhor é tudo e merece tudo, por isso colocamos diante do Senhor. Quem é Deus? Deus é o Senhor. Tinha um senhor lá em Taguatinga, quando eu era pastor lá, ele era brincalhão, já velhinho, com 80 e tantos anos. Ele dizia assim, pastor, quem é o senhor? Aí, eu sou Luciano. Ele disse, não, quem é o senhor? O Senhor é Deus. Pouca gente entende essa piada. Eu percebo, toda vez que eu conto, as pessoas não entendem. Por isso que eu tenho que dar uma interpretada. Ele estava brincando, quem é o Senhor? Aí alguém responde, o Senhor é Deus. E ele fazia essa pergunta, depois ele estava caducando, né? Aí ele me pegou 2 vezes. Aí na terceira vez, pastor, quem é o Senhor? O Senhor é Deus. Como é que o senhor sabe? Eu ia dizer para ele que já tinha repetido umas 30 vezes para mim. Mas o Senhor é Deus. Depois de dizer quem é Deus, ele gasta tempo para dizer o que é que Deus tem. O que é que está na posse de Deus? O que é que Deus detém? O que é que Deus possui? Do que Ele é dono? É interessante essa sequência de raciocínio. Quem é Deus e o que Deus tem. Versículo 11 diz, teus, ó Deus, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade, o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Ele tem uma compreensão de que o Deus Criador é dono por direito. E Ele é dono por direito e depois Ele é dono por redenção. Uma criança brincava com um barquinho
em um rio. E pelo descuido daquela criança à beira de um rio, aquele barquinho foi embora. E ele nunca mais viu aquele barquinho. Até que um belo dia na cidade, numa loja de usados, ele viu na vitrine aquele barquinho que era dele. Ele disse: pai, o meu barco. Quando eles entraram na loja, é porque esse barco era do meu filho. Ah, era? Muito legal. É que eu vim buscar. Não, você tem que comprar. Eu comprei esse barco. E nós botamos aqui para vender. E o pai então paga o preço do barco do seu filhinho. E ele então saiu com o barquinho nos braços e diz: barquinho, você é meu primeiro quando meu pai me deu de presente, agora porque nós compramos você de novo. Toda a criação é de Deus, por direito de criação. Tudo que existe é de Deus. O ser humano, por um ato obstinado dele, ele rompeu-se de Deus. Nós que fomos criados não pelo poder da voz de Deus, quando Ele criou tudo, dizendo haja isso, haja aquilo, nós fomos criados, diz a Bíblia, pelo toque afável desse Deus de amor. E quando Deus nos fez a sua imagem e semelhança, coloca no jardim, vem encontrar com esse homem, até que esse homem se perde. Por isso que Jesus veio buscar e salvar o perdido, porque o homem se perdeu. E para ter este homem de volta, foi necessário que ele comprasse esse homem. Quando a Bíblia diz que Jesus derramou o sangue precioso por nós, porque só o sangue de Jesus tem o valor necessário para pagar o tamanho da nossa dívida, que é muito alto. Quando Jesus se propõe ser o nosso Redentor, é porque Ele tem dinheiro espiritual, que é o seu sangue, se assim a gente pode chamar, para pagar a nossa conta e nos resgatar de novo para Deus. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus por conta do sangue que foi derramado e da vitória que foi garantida, eu estou sendo entregue a Deus de novo, para ser de Deus de novo. Paulo, quando está no grande tufão Euro-Aguilhão, ele está no barco, o barco está prestes a afundar, e ele reúne as pessoas naquilo que era um projeto de embarcação que já estava todo depenado, e diz: o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo me apareceu nessa noite, e disse que nenhuma vida se perderá. Perderemos o barco, mas nenhuma vida se perderá. Mas eu gosto da introdução: o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo me apareceu nessa noite. Quando você se descobre pertencente a Ele, você descobre que não só o ouro e a prata é dele, mas você é dele. E quando você descobre possuído de Deus, você sabe que você pertence a alguém que zela e vela por você, que cuida de você. Por isso que você é filho. Meus irmãos, o que Deus é e o que Deus tem tudo. Ele chega a dizer no versículo 11, teu é o reino. E é um reino que vai além de todos os reinos da terra. Não tem Trump, não tem Putin, não tem Temer que seja superior a ele. Tudo é dele. No 12 ele diz, a riqueza e a honra é dele. Davi sabia do que estava falando. Davi veio de uma família simples, muitos filhos. E quando peregrino no deserto, fugindo de Saul, vivia de favores. Comeu o pão da proposição da tenda da congregação. Estava com fome. E quando ele diz,
riquezas e honras vêm de ti, ele sabia muito bem o que estava falando. Agora ele era rei de Israel. Se tinha duas coisas que ele tinha, era riquezas e honra. Mas ele nunca atribuiu a si mesmo, ao trabalho dele, à habilidade dele. Ele diz, vem de ti. Honra quando Deus deu a vitória sobre um gigante. Aquilo era honra. Honra quando os seguidores de Saul, depois da morte de Saul, foram atrás dele. Queremos que você reine sobre nós. Uma honra. Deus é o Deus da dupla honra. Eu gosto muito de Isaías, quando em Isaías Deus diz assim, para cada motivo de vergonha que você passou, de humilhação que você teve que encarar, eu vou te dar dupla honra. Então não fique olhando para aquilo que você passou, por aquilo que você sofreu, e fique olhando para a história, preso no passado. Olha para frente, porque por cada motivo de vergonha e desonra que você passou, Deus, na sua fidelidade, vai te honrar. Dupla honra. E o que é que Deus nos dá? O que Deus é Deus. O que Deus tem, tudo. E depois ele trabalha para o que Deus faz e dá. Ele diz, riquezas e honras vêm de ti, Senhor. Eu vejo isso na minha vida acontecendo, que o Senhor tem a misericórdia de me dar o que o Senhor tem. E o que eu tenho, só tenho porque o Senhor me deu. Eu não é uma percepção profunda de gratidão, de reconhecimento. A despeito de todas as habilidades que ele tinha, capacidade de liderar, que lhe era nata, dado por Deus. Um homem ágil no pensar, com reconhecimento de uma nação inteira, dos seus guerreiros, a lealdade dos seus guerreiros, basta ler a Bíblia, era algo assombroso. Uma vez, Davi estava numa caverna de Adulão, e ele disse assim, suspirou, fez um comentário ao léu, sem nenhuma pretensão. Ele era de Belém, pertinho de Jerusalém. E ele diz, quem me dera beber hoje da água do poço que está na porta de Jerusalém. Tenho saudade de beber daquela água. Ele fez um comentário. Irmãos, dois dos guerreiros de Davi, um olhou para o outro e disse, que tal a gente ir lá e pegar dessa água e trazer para o homem? Só que lá os filisteus estavam dominando Belém, não era chegar e pegar a água. Era ir lá e enfrentar uma guarnição. E não é que esses dois foram. E pegaram a água. E chegaram lá surrados, mas chegaram com a água. Ele disse, Davi, nós queremos te honrar. Toma aqui a água que você tanto queria beber. Vocês não podiam ter feito isso. É por isso que Davi é um gigante. Ele diz, essa água eu não posso beber. Essa água que eu tanto queria beber, eu ofereço ao Senhor. Ele derrama a água e diz, Deus é para o Senhor. É um homem, é um gigante. É um homem de um coração que a gente precisa ter. Depois a Bíblia diz que era um homem, era o rei segundo o coração de Deus. É esse homem que está fazendo essa oração de gratidão e reconhece que riqueza e honra vem de Deus. Ele diz, tu dominas sobre tudo. No versículo de número 12, no final, diz assim, nas tuas mãos estão a força e o poder. Para quê? E ele conclui, para exaltar e dar força a todos. Deus é o Deus que exalta o abatido, o desvalido, o abandonado, o rejeitado. Deus é um Deus que estende a mão e tira da lama o enlameado. Deus é um Deus que dá dignidade. E a Bíblia diz que faz o órfão e a viúva viver em família. Deus é esse Deus que dá força e poder para exaltar aqueles que estão cambaleantes. Os moços de exaustos caem, mas aqueles que esperam no Senhor subirão com asas
como águias. É isso, queridos, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, porque Deus dá força. É esse Deus que dá. E Davi está aqui tentando retratar essas três dimensões, do Deus que é, do Deus que tem e do Deus que faz, ou do Deus que dá. Curiosamente, no complemento da sua oração, ele agora faz esse mesmo raciocínio olhando para ele. No prosseguimento da sua oração, ele diz: quem eu sou? Ou quem nós somos? O que é que nós temos? E o que é que nós fazemos ou damos? O que ele havia falado a respeito de Deus e reconhecido, ele agora passa a olhar para si. E esse é o momento mais transformador e mais radical numa vida de oração, numa vida espiritual. É quando você contrasta Deus com você. Sabe o que acontece quando você contrasta Deus com você? Você vai diminuindo, você vai procurando um buraco para entrar, você vai ao pó. Me permita trazer Isaías de volta. Isaías capítulo 6 é um capítulo divisor de águas do livro de Isaías. O rei Uzias morre e eles entram em pânico, afinal de contas Uzias tinha sido um rei bom, e a pergunta é sempre ligada ao medo do desconhecido. E o amanhã, como será? Isaías entra no templo desesperado, dizendo: meu Deus, e amanhã como será? O rei morreu. E quando ele entra no templo, diz que Deus dá uma visão a Isaías, e ele vê Deus assentado em um alto e sublime trono. As abas das suas vestes tomavam o templo. Uma fumaça celestial toma conta daquele lugar. Anjos aparecem, anjos turbinados, cada um com 6 asas, chamados serafins. 2 cobriam os rostos, 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Adriano nunca viu coisa igual, nem na aeronáutica. E eram anjos voando e dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Quando ele teve a visão de Deus, o que foi que ele disse? Ai de mim, que estou perecendo, e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Deus da glória. Ai de mim! Quando você vê a santidade, a grandiosidade de Deus, a bondade, a fidelidade de Deus, você vai se diminuindo. É essa mesma sensação que Davi tem. Olha o versículo 14. Depois de ter agradecido, ele diz: mas quem sou eu e quem é a minha casa? Quem sou eu? Qual a dignidade que eu tenho? Qual o merecimento que eu e minha casa temos? Para o Senhor fazer isso, ele descobre que ele não tem nenhum. E quando ele descobre que ele não tem nenhum, ele descobre que vive da graça. Que ele não vive de merecimento, de contrapartidas. Que Deus é bom e generoso. Porque merecer alguma coisa não merece nada. E é um rei que está falando. Não é qualquer um que está ali pedindo esmola, é o rei. Quem sou eu? A gente tem que ter cuidado com o nosso egoísmo e a nossa arrogância muitas vezes. Porque muitas vezes a gente está se achando cheio de direito. Cheio de direitos. E aí que está o nosso problema. Nós, enquanto estamos nos achando cheios de direito, deveríamos estar batendo no peito e dizer: quem sou eu para que me trouxesse até aqui, e a minha casa? Em outro momento ele fala isso: quem sou eu e quem é a minha casa para que me trouxesse até aqui? Então, essa visão coerente, o Marco saiu, mas o Marco gosta de uma história que eu conto. Nós tínhamos num seminário em Recife, um professor holandês, chamado Chiquinho. O nome e o sobrenome dele é impronunciável, é aquelas sopinhas de letrinhas sem consoantes. Então você vai tentar ler, aí você...
E quando ele encontrava um seminarista problemático, que, como diz na minha terra, achava que tinha um rei na barriga, ele chamava esse seminarista lá no gabinete dele, e ele falava com um sotaque muito engraçado. Sabe, irmão, o irmão tem que orar. Aí dizia assim, irmão, lê esse versículo aqui debaixo da minha mesa. Aí o seminarista levantava, fazia assim, mas eu não consigo ler. Ô irmão, então baixa mais, né, meu irmão? Aí o cara baixava, não consigo, joelha, meu irmão. Aí quando ele se ajoelhava, chegava perto de uma plaquinha de bronze que tinha lá, aí ele lia, importa que ele cresça e eu diminua. Mas para ler tinha que ser de joelhos. Era proposital. São as palavras de João Batista, quando incitado por algumas pessoas a dizer, olha, esse Jesus chegou um dia dele, já está na janelinha. Batizando, está falando um bocado de coisa aí, nós aqui, nós estamos ficando para trás. Aí João Batista diz assim, importa que ele cresça e eu diminua. Isso não é uma palavra só de João Batista, essa é uma palavra que todos nós temos que ter no coração e nos lábios. É isso, que importa que ele cresça e eu diminua. Qual é o sacrifício que eu tenho que fazer? Atribuições é aquilo que a gente tem por fazer, por regra e por norma. Mas sacrifício é algo mais nobre, mais profundo do que um dever normal. E nós somos chamados a carregar uma cruz. Isso é um sacrifício. Muitas vezes nós estamos nos preservando demais. Sacrifício para quê? Meus irmãos, quem sou eu? Disse Davi. E eu quero sair daqui hoje mais uma vez. Eu exercito isso sempre. Eu fico imaginando aquele menino buchudo lá de Pernambuco, nasceu em Triunfo, Pernambuco. Eu olho assim, meu Deus, quem sou eu para o Senhor me trazer até aqui? E olha que eu não sou nada ainda. Quando você olha assim, meu Deus, eu vim de rancharia, parei aqui. Aí você vai olhando para a sua história. Não está lá essas coisas ainda, mas vai estar. Mas já começa a agradecer, quem sou eu? Quando você fizer essa pergunta, você vai ser mais abençoado. Depois ele nos leva a pensar sobre o que temos. E é interessante, versículo 14, quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos. E ele diz, mata a mosca, tudo vem de ti, Senhor. Eu não quero ter a pretensão de ter nada, porque eu tenho um reconhecimento que tudo que eu tenho vem do Senhor. Tudo que é meu, antes de ser meu, é teu. E ele diz, tudo vem de ti, e nós apenas te damos o que vem de tuas mãos. Que compreensão! Que compreensão espiritual! Aí a gente para de dizer, não, meu carro, o meu empreendimento, seu o quê? Você vai morrer um dia desse, vai ficar. Não é seu, é Deus. Você gerencia algo que Deus coloca em suas mãos. E Davi diz, tudo que temos vem de tuas mãos. Não é meu, não é nada meu. E se a gente entendesse isso, a forma de lidar com dinheiro e com pessoas mudaria. Completamente. Ele vem dizer que tudo é de Deus. Aí ele vem para o terceiro argumento, que é justamente o que ele tinha falado de Deus. De Deus ele tinha reconhecido quem era Deus, o que era de Deus e o que Deus fazia. Nós vimos aqui que ele reconheceu quem ele era, não era nada, e o que ele tinha, não tinha nada, que tudo vinha de Deus. Ele não era nada e não tinha nada. Olha que coisa sensacional essa percepção. E agora o que ele tinha, e tinha recebido de Deus, ele passa para Deus, ele entrega para Deus. Lembra dos anciãos que depositaram a coroa? Quando a gente entrega um filho e consagra a Deus,
E meu primogênito, Lucas Davi, foi consagrado no ventre materno. E você é consagrado de Deus, meu filho. Se você quiser ir lá para os ribeirinhos, você pode já ir hoje com Deus Ames lá, ó. Deus Ames deu um barcão para você, meu filho. Não vai ser no lago, mas vai ser no Rio Amazonas. Cadê o Beto? Beto está dando aula. Beto também é consagrado. O pastor José falou algo muito sutilmente. Muito sutilmente. Mas isso é um problema que nós temos. A gente pensa que os nossos filhos são nossos. A gente diz, os nossos filhos são a herança do Senhor. Então Ele me deu, é meu. Filhos são a herança do Senhor, pertence a Ele. Filhos são de Deus. A gente tem que cuidar muito bem dos nossos filhos, porque são heranças do Senhor. E se um filho quiser ser missionário? Não, meu filho, que é ir? Para com isso, menino. Missionário? Onde? Nos ribeirinhos, você está doido, lá vai ter chikungunya, vai ter Aedes aegypti, vai ter cólera. Isso tudo aí. Você quer ir servir a Deus? Você não vai ter grande salário, você vai viver sem internet, mas você vai ser feliz, você está fazendo a vontade de Deus. É isso. Às vezes a gente chega na igreja, meus irmãos, Deus vai abençoar essa igreja. Essa igreja, pessoas vão se converter aqui, aos irmãos, aleluia, amém. E Deus vai trazer pessoas, vai trazer ex-garotas de programas, ex-garotos de programa, corruptos que estão aí na mídia, vão se converter e vir para a igreja, amém, 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 amém. E eles vão casar com seus filhos. Aí não. Espera aí, pastor. Espera aí, pastor, que conversa é essa? Se Deus converte, muda a vida de uma pessoa, Ele não pode casar com seu filho, sua filha? O que é que nós fazemos? Versículo 17. Sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com a integridade. Tudo que te dei foi espontaneamente com integridade de coração. Deus ama quem dá com alegria. Você já leu isso em Coríntios? Você está lendo aqui que Deus se agrada da espontaneidade e da integridade. A espontaneidade, sabe o que é, irmãos? Vou dizer para vocês, eu sei que vocês são inteligentes, mas tem coisa que a gente precisa ouvir e repetir. Espontaneidade é quando você faz sem ninguém mandar. Sem você ser constrangido a tal. Tem crente que tem que ser no rei, senão não vai. Mas tem crente que diz, eis-me aqui. Quero servir. O que é que tem que fazer? Tem pessoas que você procura, não, pastor, fulano tal ali, ó, Suzuki é boa nisso, ela vai e faz. Eu estou falando com você. Aí você fica transferindo a bênção, porque quem faz é abençoado. O Roberto, ele filma as mensagens e edita. Então ele bota os versículos, ele vai lá me cortando, quando eu falo besteira, ele corta. Eu digo, mas aquela besteira, cortou, Roberto, cortou do vídeo. Eu disse, Roberto, aquela besteira era estratégica que eu falei, você cortou. Eu sei que quando ele faz esse ministério, ele é mais abençoado que vocês, que vai assistir só uma vez, ele tem que ir, voltar, repetir, cortar. Então, quando a gente faz, a gente é mais abençoado do que quem recebe. Então, nós somos chamados a ser como Deus. Olha que coisa linda, Davi está dizendo, Deus, o Senhor é excelso, é grandioso, eu reconheço quem o Senhor é. Depois Davi diz assim, eu reconheço o que o Senhor tem tudo. E ele diz assim, e o Senhor tendo tudo me abençoa, dando o que eu preciso e necessito. E ele nos leva a pensar quem nós somos, o que nós temos e o que devemos fazer. Que nesse dia de ações de graça, essa oração de gratidão que Davi faz, abrindo o seu coração de uma forma tal que impacta certamente a todos nós nessa noite.
possamos, ao final, olhar para nós, olhar para o que temos feito e dizer: Senhor, me ajuda a ser mais generoso, mais atuante, mais íntegro, mais espontâneo. Tem coisa mais gostosa do que um abraço dado com alegria? Eu tenho ensinado as pessoas a abraçar. Nem todo mundo sabe abraçar. O verdadeiro abraço é aquele abraço que você descansa a sua cabeça no cangote do outro. Vem cá, Lucas Davi. Ele não gosta muito disso, não, mas é... A espontaneidade é um negócio tremendo. Primeiro você vai ver como é o abraço errado. Esse é o errado. O certo é assim, você tem que abraçar e descansar a cabeça no cangote. Esse é um abraço espontâneo. Obrigado, filhão. O bom, não tem coisa melhor do que a espontaneidade, queridos. Você já viu alguém fazendo na marra porque tem que fazer? É ruim demais. Não. Que Deus nos ajude a isso. Hoje...